Gravar. Então é o seguinte, hoje nós vamos começar a falar de alguns procedimentos especiais trabalhistas, tá? Que procedimentos são esses? São algumas ações que são muito utilizadas no âmbito do direito processual do trabalho, muito embora elas não sejam de natureza trabalhista, algumas, né? Algumas são peculiares do direito do trabalho, como a que a gente vai ver hoje. O inquérito judicial para apuração de falta grave é bem peculiar à CLT, tá? E ele é utilizado também, depois eu vou explicar direitinho, com relação aos empregados públicos. Mas o inquérito, tirando o inquérito para apuração de falta grave, depois a gente vai estudar até o final do nosso curso, que falta pouco, né? A gente vai ter as provas as próximas semanas, eu até vou puxar o freio um pouquinho, mas a gente vai estudar o dissídio coletivo, como que é o trâmite dele, né, no âmbito dos sindicatos. A gente vai estudar o mandado de segurança, a ação rescisória. Então, são algumas ações que são muito utilizadas, muito embora algumas delas não tenham previsão na CLT, tá? Então, hoje a gente vai falar do inquérito judicial para apuração de falta grave. O primeiro detalhe, o inquérito é uma ação constitutivo-negativa, também chamada ação desconstitutiva. Por quê? Porque ele visa imputar, né? Imputar ao dirigente sindical, tá? Uma dúvida que sempre os alunos têm, professora, esse inquérito para apurar falta grave é aplicável a todos? É aplicável a quem? A doutrina majoritária entende que o inquérito para apuração de falta grave destina-se ao dirigente sindical, tá? Isso nós temos doutrina e jurisprudência majoritárias. Não serve o inquérito para as outras garantias de emprego trabalhistas, que são a gestante, cipeiro, dispensas discriminatórias, ou seja, as outras modalidades, acidentado ou doença ocupacional, né, aquela estabilidade de 12 meses. Para esses demais, portanto, basta cometeu a falta grave, ele é dispensado sumariamente, tá ok? Então, o que vem a ser essa falta grave cometida? É aquele ato doloso ou culposo previsto lá no artigo 482 da CLT. Todas aquelas modalidades que a gente estudou lá atrás, no 8º semestre, no 7º, né, que é improbidade, adesídia, perda da habilitação. Então, uma série de tipificações legais. Nós temos lá um rol que é taxativo, né? Tem que se enquadrar numa daquelas alíneas, e aí para esse empregado poder ser dispensado. No caso do dirigente sindical, por ele ter essa proteção, por ele representar uma categoria, e lembrando que só tem estabilidade o dirigente sindical representante dos empregados, né, por força de todo o histórico do sindicalismo, da importância do dirigente sindical na condução da categoria, ele tem essa blindagem, ou seja, ele só pode ser demitido mediante inquérito para apuração de falta grave. Por quê? Porque ele é, digamos, de todas as estabilidades provisórias que nós temos na nossa CLT, ele é a de maior importância, né? Se nós pensarmos assim na representação da categoria, e ele
ele não pode ser sumariamente assim demitido por causa disso, por causa de todo o histórico que nós temos do sindicalismo. Muitos criticam, tá? Essa blindagem que o dirigente sindical tem. Já cogitou-se na reforma trabalhista de acabar com esse inquérito, mas não passou, ele continua sendo blindado. É preciso que vocês pensem também que o empregado público seletista concursado, então no entendimento de Mauro Schiavi, que é um dos autores que eu falei para vocês que eu gosto bastante e venho seguindo para as aulas, no entendimento dele, cabe o inquérito não apenas para o dirigente, tá? Caberia na estabilidade decenal, ou seja, nós temos todos aqueles que no 478 da CLT, aqueles que na promulgação da CF de 88 tinham 10 anos, né, de CLT, e aí nós tínhamos a estabilidade decenal, aqueles que não eram optantes pelo fundo de garantia, e sim pela estabilidade. Então, no entender de Mauro Schiavi, pode ser cabível o inquérito nessa hipótese do estável decenal. O dirigente sindical, artigo 543, parágrafo 3º, e o empregado público seletista concursado, tá? Quem que é o empregado público? Gostaria de fazer essa distinção para vocês. O servidor público é aquele que tem estabilidade garantida após 3 anos de estágio probatório, né? É aquele que tem que trabalha no âmbito da administração direta, tá? Federal, estadual e municipal, ok? E o empregado público, quem vem a ser o empregado público é aquele que trabalha no âmbito das fundações, da Sociedade de Economia Mista e empresas públicas. Então, esse é o empregado público, eles gozam de estabilidade conforme o artigo 41 da CF, tá? O artigo 41 assegura a estabilidade àqueles que prestarem o concurso público após 2 anos. Então, é o artigo 41, a estabilidade deles. Portanto, a gente tem esse procedimento sendo necessário, por exemplo, quem trabalha no âmbito dos Correios, só mediante um procedimento, eles não falam em inquérito para apuração, eles têm um regulamento próprio de que tem que haver toda uma sindicância administrativa e aí somente assim ele pode ser demitido, tá? Então, o Schiavi deixa isso bem claro, o empregado seletista público concursado, salvo quando houver previsão legal de apuração da falta grave mediante procedimento administrativo ou sindicância administrativa, certo? Então, regra geral, eles precisam de inquérito para apurar falta grave em juízo, salvo se, pelo edital do concurso, pelos seus regimentos internos, bastar a sindicância administrativa, tá? E continuando, então, para o Schiavi cabe para esses 3. Para o Schiavi cabe para esses 3, mas como eu falei para vocês, na posição de alguns doutrinadores, esse inquérito destinar-se-ia mais aos dirigentes sindicais. Ele até coloca uma ementa aqui, ó, eu vou ler para vocês. Pensamos que todo servidor seletista, seja o da administração direta ou indireta, no caso seria o empregado público, adquire a estabilidade. Entretanto, o TST entende
que só adquire a estabilidade o servidor da administração direta. Nesse sentido, dispõe a súmula 390. Artigo 41 da CF, seletista, a administração direta, autárquica e fundacional. O servidor público seletivo da administração direta é beneficiário da estabilidade, do artigo 41 da CF. Aos empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação de concurso público, não é garantida a estabilidade do artigo 41 da CF de 88. Então, nós temos essa súmula do TST, súmula 390. O TST vem entendendo que os empregados públicos não estão blindados com a mesma estabilidade dos servidores da administração direta, tá? Por isso eles poderiam ser mandados embora mediante uma sindicância, um procedimento administrativo, como eu dei o exemplo para vocês dos Correios. Mas, no entendimento doutrinário, como eu falei, o Schiavi entende que seria necessário um inquérito, tá? Um ajuizamento de uma ação. Aí vocês têm, né, uma posição jurisprudencial majoritária do TST e outra posição doutrinária de peso, tá? Eu entendo para concurso, para OAB, fiquem com a súmula 390. Segundo a súmula 390, os empregados públicos não estão blindados, portanto, se houver uma sindicância interna, um procedimento administrativo, eles poderão ser demitidos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um cliente que ele sofreu sofreu uma discriminação no trabalho. Ele estava trabalhando numa empresa que não vou citar nomes, né, mas é uma empresa da administração indireta, tá? E por ele ser homossexual, ele acabou sendo agredido por uma colega que falou assim, ah, isso é doença e tal. E ele começou aquela confusão, eles trabalham em baias, né? São mesinhas uma do lado da outra, e acabou dando aquela confusão no trabalho, veio o supervisor e tudo mais, e aí instauraram uma sindicância para apurar quem tinha cometido a falta grave, se tinha sido meu cliente ou a moça, tá? Ou a pessoa que o agrediu. E eu acompanhei nessas audiências. E muito bacana, né? Muito bacana eu achei que o ente da administração indireta fez. Fizeram uma espécie de audiência mesmo, colheram os depoimentos de vários colegas de trabalho, colheram o depoimento dele, colheram o depoimento dessa pessoa, né, da moça que agrediu, e no final das contas, eles entenderam dentro da empresa que ele era inocente, que ele não tinha feito nada de errado, e dispensaram essa moça por justa causa, tá? Ela acabou sendo, né, demitida. Mas, assim, a empresa não pode... Qual o problema dessas sindicâncias administrativas? A empresa não pode demorar, tá? Porque pode ocorrer aquele perdão tácito. Pelo princípio da imediatidade que rege as justas causas, se a empresa demorar muito numa sindicância, como os empregados públicos são regidos pela CLT, pode incorrer no perdão tácito. Então, assim, essa empresa que eu estou comentando, ela foi super rápida. Assim, imediatamente, na semana seguinte, meu cliente já foi chamado, já foram ouvidas as pessoas nos dias seguintes, e aí apurou-se rápido, ok? Então, só uma coisinha, né? Em se tratando de empregados normais das empresas privadas,
Apenas o dirigente, então, sindical, que tem esse procedimento do inquérito judicial para apuração de falta grave. Eu diria que a CLT criou esse inquérito para ele, tá? Então, o que dispõe o 853 da CLT? Para a instauração de inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador deverá apresentar reclamação por escrito à junta, né? Que seria a vara do trabalho, dentro de 30 dias, contados da suspensão do empregado. Então, vejam bem, a suspensão, a doutrina tem entendido que é um requisito para a propositura da ação de inquérito, funcionando como um pressuposto processual de validade do processo, ok? No entanto, há divergência novamente, há divergência. Muitos entendem, inclusive o Schiavi, de que, a doutrina majoritária é essa, de que a suspensão seria uma faculdade do empregador, porque, por exemplo, ele não resolve não suspender, não é por conta disso, dele não ter suspendido o sujeito, já ingressado com inquérito, é que ele não vai ter o direito de ação, de reclamação trabalhista para o inquérito judicial para apuração dessa falta. Então, na verdade, esse artigo 853 refere assim: se o empregador suspender, ele terá o prazo decadencial, não é prescricional, de 30 dias para o ajuizamento, ok? Se ele suspender. Não obstante, né, se ele não suspender esse sujeito, ele tem que só ficar atento com o perdão tácito. Lembrando, né, que a gente teve essas aulas e o perdão tácito, ele configura-se se o empregador demorar muito tempo para ingressar com essa ação, né? Então, até tem uma ementa aqui. Inquérito para apuração de falta grave. Ajuizamento sem a prévia suspensão do contrato de trabalho. Nulidade da dispensa. Inocorrência de ofensa à literalidade dos artigos 492 e 853 da CLT, tendo em vista a nulidade da dispensa do empregado estável, porque concretizada sem a prévia suspensão do contrato de trabalho ou instauração do inquérito judicial. Né? Aí tem uma outra ementa que fala assim: demora para o ajuizamento, perdão tácito caracterizado. Então, vocês vão achar jurisprudências nesse sentido, de que se o empregador demora, pode configurar o perdão tácito. Lembrando, tá, queridos, daquela graduação das penas. Né? A gente tem que ver se o motivo que enseja aí o ato faltoso, ele é realmente passível de suspensão. Se não houve, se não é um motivo, por exemplo, a desídia, tem que haver primeiro uma advertência e depois a suspensão, né? Então, tem que observar aquela ordem gradual das penas, ok? Outro detalhe sobre o processo do inquérito, eu já vou colocar aqui para vocês como que esse inquérito é feito, tá na telinha aqui. Outro detalhe é que não se admite petição verbal, tá? E também paira a celeuma se o empregador poderia se utilizar do jus postulandi nesse caso. Eu entendo que sim, tá? Que ele pode, sim, se utilizar do jus postulandi, mas existe uma parte da doutrina que entende que ele é um procedimento mais técnico, que demandaria a presença de advogado.
No entanto, quem está estudando para concurso, quem está estudando para OAB, antenado nas súmulas, nas OJs, sabe que pela súmula 425, não há exclusão ali nela do jus postulante quanto ao inquérito. Aquela súmula 425 fala que não pode o jus postulante na ação rescisória, nas medidas cautelares, Ai, que mais? Deixa eu lembrar da súmula 425. Ação cautelares, nas ações rescisórias, no mandado de segurança e não estou lembrando do último. Mas, enfim, não exclui o inquérito, a súmula 425, nos recursos perante os tribunais superiores. Tá? Nos recursos perante os tribunais superiores também não pode o jus postulante. Eu lembro que te ter explicado para vocês que só pode até o recurso ordinário. Então, vejam, não se admite a petição verbal, porém, tem que ser petição escrita, né? Tem que ser, não pode ir lá, como na reclamação trabalhista, vai lá o trabalhador na vara do trabalho e reduz a termo a sua reclamação verbal em 5 dias. No inquérito não pode, tá? E quais as nomenclaturas? Também, muito embora seja a CLT utilize esse termo no 853, reclamação, na verdade vai ser, o nome da peça vai ser inquérito mesmo, inquérito judicial para apuração de falta grave, e aí não vai ser reclamante e reclamada, vai ser requerente e requerido, tá? A audiência vai ser designada dentro de 5 dias, como o 841 lá da CLT, tá? Não há disposição que traga aí todo um rito a ser seguido por esse inquérito, portanto, ele segue a sistemática das petições iniciais trabalhistas, no sentido de se expedir a notificação para o requerido, né, via postal, presumindo-se recebida dentro de 48 horas da sua postagem, sendo ônus de prova do destinatário, súmula 16, sendo ônus de prova do destinatário a sua não entrega. Então, nesse caso, o trabalhador vai ser o requerido, tá? O requerido dessa ação. E ele pode reconvir. A jurisprudência também tem entendido que ele pode, no momento de apresentar a sua defesa, né? Ele pode fazer a sua reconvenção, pedindo o quê? Danos morais, pedindo a sua reintegração no emprego, pedindo o que mais? Que seja assegurada a sua estabilidade, porque o objeto ali é conexo, vai ser conexo com a ação de inquérito. Então, o trabalhador pode requerer quaisquer danos aí se ele se entender injustiçado por esse inquérito, né? Se ele for mormente, se ele for realmente estar sofrendo uma penalidade injusta, é salutar que o advogado não faça só a sua contestação, mas faça também a sua reconvenção, tá? Deixa eu colocar aqui no material. Então, vejam bem, é importante, acho que eu não falei para vocês, o artigo 818 da CLT, né? Imputou-se a falta, o ônus da prova incumbe a parte que as fizer. E a gente tem que pensar que se nas justas causas o ônus da prova é do empregador,
No inquérito não é diferente. Quando ele imputa a falta grave àquele dirigente, ele tem que ter certeza, tá? Ele tem que ter uma prova substancial de que ele cometeu uma das penalidades lá, uma das infrações do artigo 482 da CLT. Para isso é válido, professora, é válido, por exemplo, qualquer meio de prova idôneo, tá? Mensagem de WhatsApp, Facebook, uma série, né? Por exemplo, tem gente que faz comentários maldosos com relação ao empregador em redes sociais, de fama, né? O empregador nas redes sociais. Mas o que a gente mais vê na prática, todos os casos que eu vi de inquérito para apuração de falta grave, tem a ver com improbidade, sabe? Com aquela linha A do 482. Algum assim, furto, são coisas bem graves mesmo, que motivam geralmente esse inquérito para apurar a falta grave do empregado. Segundo Sérgio Pinto Martins, é uma ação apropriada para se rescindir o contrato do empregado estável, que deve ser remetida, direcionada, né, à primeira instância. O procedimento, então vejam, isso cai muito, isso não cai, isso despenca na OAB. Quem prestou a OAB agora sabe disso. Em primeira etapa, né, vocês têm lá 10 questões de trabalho e processo do trabalho, e eles vivem perguntando, as testemunhas são no número de quanto? Né? E o artigo 821 da CLT dá a resposta. O procedimento seguirá um rito ordinário, né? Daí está lá no 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Então, isso aqui, se eles não pedem no exame de ordem, eles pedem no outro, eles estão sempre pedindo essa questão das testemunhas no inquérito. Dá-se aqui a possibilidade de maior ampla defesa, né? Por tudo que eu falei para vocês, do histórico que ele representa dentro do sindicato, né? O cargo dele é muito importante, dos dirigentes. Eles representam toda uma categoria e, portanto, ele vai poder levar 6 testemunhas. Então, são 6 testemunhas de cada lado, tá? Se julgado procedente a ação de inquérito, a dispensa, então, por justa causa, se efetivará, tá? Então, essa dispensa vai acabar se efetivando. Nesse caso, o empregado vai receber apenas, né, o saldo de salário, o FGTS sobre o saldo de salário, as férias proporcionais acrescidas de terço constitucional. Então, ele vai... não são as proporcionais, são as férias vencidas, né? Vencidas, acrescidas do terço constitucional. E esse FGTS também não, tá? É o saldo salarial e as férias vencidas, calculadas a partir do trânsito em julgado da sentença, caso o empregador não tenha suspendido o empregado, ou da data de suspensão do trabalhador, caso o empregador tenha suspendido o empregado. Então, é muito importante nessa hora saber se ele suspendeu ou não esse empregado. Por quê? Se ele não tiver suspendido, calcula-se a partir do trânsito em julgado, tá? E se ele suspendeu, a partir da data de suspensão.
lembrando que durante suspensão, né, nós já estudamos isso, a diferença entre suspensão e interrupção. Na suspensão não há contagem do tempo de serviço e também não são devidos os salários, né? Então, não há contagem do tempo de serviço e nem são devidos os salários. Apurada a inexistência de falta grave, ou seja, julgada improcedente a ação, a dispensa não se efetivará, já que inexistirá justa causa. Agora, vocês imaginem na prática quando isso acontece, né? O sujeito, a ele foi imputada uma falta grave que não se concretizou em juízo e ele ganha o direito de permanecer na empresa. Porém, imaginem vocês o clima, né, que não fica depois de passar por uma ação dessa. Então, ele vai ser reintegrado e aí ele vai ter direito a todos os salários desde o período lá da suspensão. Por quê? Porque essa suspensão também é tida por ilícita. Então, a sentença retroage a todo o período, né? E transforma aquele período suposto de suspensão em interrupção do contrato de trabalho. Tá? Então, essas diferencinhas que vocês têm que ver que caem em concursos. Né? Quais as consequências dessa sentença na ação, no inquérito? Se vocês estiverem pelo empregado, vocês vão ter que pleitear dessa forma, que seja considerado, excelência, todo o período como período de interrupção, sendo devidas todas as verbas salariais, salários, 13º, férias. Então, se você está pelo lado do empregado, né, fazendo, vamos supor que caia no exame de ordem, uma contestação no inquérito, tá? Ou uma reconvenção dentro do inquérito. Agora, se você está pelo empregador, você vai pedir, então, que seja, enfim, julgado procedente o inquérito, sendo pagos apenas, né, sendo a dispensa sumária por justa causa, sendo devido apenas salários e férias vencidas. Aqui tem um dado importante, ó. Se julgada improcedente a ação de inquérito, verificada a impossibilidade de reintegração do empregado ou se for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, o juiz pode converter a obrigação de reintegrar em indenização substitutiva. Nós já estudamos isso, né? Tem algumas súmulas do TST nesse sentido, que o juiz, quando considerar desaconselhável a reintegração, ele vai convertê-la em indenização, tá? Aqui a questão do estável decenal. O estável decenal, gente, difícil cair, tá? Porque é bem antigo, né? É aquele que tinha 10 anos na promulgação da CF. Então, é bem mais difícil cair. O que mais? 853 já falei. Esse prazo de decadência, tá? É um dos poucos prazos de decadência. Ontem eu estava falando sobre isso, para o oitavo, a diferença entre prescrição e decadência, né? Então, a decadência no processo trabalhista, ela é em bem menores prazos, né? A gente tem só os regulamentos de empresa, que podem ser prazos decadenciais, a ação rescisória, muito comum também, né? Só que ela não é ela é
de natureza processual civil, né? Aplica-se subsidiariamente o processo civil, e o inquérito. Então, o inquérito é um caso clássico no direito do trabalho e no processo do trabalho de prazo decadencial. Tá? Já temos uma súmula antiga do STF, que é de número 403, que diz que é de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão por falta grave do empregado estável. Tá? Súmula 62. O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego. Então, se a falta praticada for abandono, essa súmula é bem importante. Se for por abandono, o prazo é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço. Tá? Esse prazo decadencial de 30 dias vai contar-se de quando ele pretendeu retornar ao serviço. Se o empregador não suspende o empregado, pode ajuizar o inquérito a qualquer momento, desde que observado o prazo prescricional de 2 anos, né? Pois é o prazo previsto na Constituição quando há extinção do pacto laboral. E aquilo que eu falei para vocês, obviamente, quanto mais tempo transcorrer, aumenta a probabilidade de não ser acolhida a pretensão do empregador, considerando a necessidade da imediatidade entre o conhecimento da falta e a extinção do pacto laboral. Declara-se a existência de divergência sobre o prazo para a futuração de falta grave. Para Renato Saraiva, Wagner Gigli, Mauro Schiavi. O prazo para ajuizamento seria de 5 anos. Aqui, gente, eu estou falando quando não há suspensão, tá? Quando não há suspensão. Nós já estudamos isso. O prazo de 2 anos, eu estou com essa corrente mesmo, de 5 anos. Porque o prazo de 2 anos é aquele que só se aplica quando há extinção do contrato. Qualquer outro prazo prescricional, no curso do contrato de trabalho, será de 5 anos, que é aquela prescrição total que a gente estudou, né? A partir dali da prática de um ato, ou ela é parcial, se for decorrente de lei. Então, se houver uma suspensão, o prazo para a propositura de inquérito seria de 5 anos. Rodrigues Pinto e Bezerra Leite entendem que é de 2 anos. Ó. Se não houver suspensão do empregado, parece-nos que a interpretação autoriza a ilação de que o empregador tem o prazo de até 2 anos para ajuizar o inquérito. Todavia, a doutrina é unânime ao admitir que há incompatibilidade com o ajuizamento tardio e aludida ação especial para o reconhecimento da falta, pela ausência do requisito imediatidade. Vou colocar aqui se não houver. Conclusão da análise desse artigo, conclui-se que a ação é necessário que o empregador suspenda o empregado que praticar uma das faltas, embora haja corrente, no sentido de que a suspensão não é requisito obrigatório. Nesse sentido, é o entendimento do TST através da súmula 62. A súmula 62, que fala do abandono, é um exemplo típico de que a linha do TST é no sentido de que não seja a suspensão um pressuposto processual de validade da ação, tá? Que o inquérito possa ser ajuizado quando o empregado, por exemplo,
A empresa não quer suspender, ela advertiu já e ela já quer ajuizar o inquérito. Ela pode fazer isso? Pode, tá? Porque é um estável. O empregador deverá, primeiramente, suspender o empregado estável que praticar alguma falta grave. Essa é uma das correntes. Artigo 495 diz assim: reconhecida inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão, porque daí esse prazo vai ser considerado interruptivo e não suspensivo. Aqui o artigo 496, né, e 497. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade, especialmente quando for um empregador pessoa física, o tribunal poderá converter aquela obrigação em indenização. E aqui a questão de quando a empresa extingue-se por motivo de força maior. Aliás, tem muitas empresas, vocês não imaginam o quanto, que tem se utilizado desse motivo de força maior para demitir seus empregados agora em pandemia. Que fique bem claro que o artigo é expresso, olha só, extinguindo-se a empresa por motivo de força maior, ou seja, a empresa tem que extinguir-se. E tem empregador utilizando só o motivo da força maior, que é a Covid e tudo mais. Mas tem que ser extinta a empresa por esse motivo. Aí sim, pode-se incluir essa hipótese, tá, de rescisão, senão ela não será válida. E tem advogado, pasmem vocês, orientando as empresas a aplicar a força maior em qualquer caso. O que vai acontecer? Essas ações vão despencar na Justiça do Trabalho futuramente e esses advogados que orientaram a empresa, né, vão acabar perdendo seus contratos, né? A empresa vai acabar trocando de advogado porque ela vai sofrer demanda trabalhista. Então, é isso, tá? Quando todas as vezes que houver extinção da empresa é que se aplica a força maior. E daí, nesse caso que a gente está falando, dos estáveis, não persistirá a estabilidade, tá? Portanto, se a gente pensar assim, agora em situação de pandemia, a empresa está encerrando suas atividades e ela tem lá um dos dirigentes sindicais, um daqueles 14 que a gente já estudou, né? São 7 e 14 com suplentes, no seu quadro de funcionários, ela pode demitir sumariamente, tá? Porque ela está demitindo por motivo de força maior. Aí não precisa de ajuizar o inquérito para apuração de falta grave, ok? Dirigente sindical ou empregado público, né, gente? Segundo a corrente do SCIAV, com a qual eu coaduno, o inquérito para apuração de falta grave também destina-se aos empregados públicos, né? Porque eles não são estáveis. Ah, não, estou falando besteira. Já falei para vocês da súmula 390. Eles não são estáveis segundo o inciso 2 dela. Eu estou querendo dizer nós temos pessoas que trabalham pela CLT na administração direta, tá? São os chamados servidores públicos seletistas. Pessoal bem das antigas mesmo. Se vocês pegarem prefeitura, tem prefeitura que ainda não converteu o contrato daquele antigo professor, daquele antigo funcionário na modalidade estatutária, e a gente vai ter servidor seletista. Então, se eles cometerem qualquer falta grave, no meu pensar,
eles precisam, a prefeitura, no caso, um exemplo, precisará ajuizar o inquérito para apurar a falta grave desse servidor público seletista. Dos demais que trabalhem na administração indireta, eu entendo que não há necessidade, como eu dei exemplo para vocês, dessa empresa aqui da administração indireta de Londrina, bem conceituada até, recentemente foi privatizada e não fizeram com o meu cliente, eles apenas fizeram uma sindicância interna, ok? Então, assim, dá um pouquinho mais de trabalho para dispensar, né? Quando é empregado público, né? A gente sempre comento, eu tenho uma amiga que trabalha no Banco do Brasil há anos, né? Ela fala assim, mas é muito difícil eles demitirem. É muito difícil, mas pode acontecer. Não tem a mesma estabilidade do servidor público. Procurem ficar de olho. Então, quem entrou na aula depois, eu falei no comecinho da nossa aula da reforma administrativa. Vocês viram que ela foi proposta hoje pelo presidente Bolsonaro e vai mexer em pontos bem estruturais aí, quem for prestar concurso, lógico que vai ser para os servidores que entrarem de agora em diante, né? Não vai afetar os já servidores públicos, mas quer se colocar aí um prazo de experiência no serviço público, tá? Eu achei bem salutar, porque o estágio probatório, na verdade, não avalia nada, né? Eles não avaliam, é só um tempo que passa, mas não avalia-se se a pessoa tem uma aptidão para o serviço público. Então, segundo a proposta, serão 2 anos de experiência, tá? Para ver se ela se amolda ao serviço público, para depois, então, se adquirir a estabilidade. Achei bem interessante. Bom, se cair no exame de ordem, segunda etapa, como que eles costumam pedir, tá? Primeiro detalhe, vocês têm que lembrar que toda petição, seja ela uma contestação, seja ela uma petição inicial, principalmente as petições iniciais, né? Principalmente, desculpem, se eu estiver tratando de recurso, eu já tenho o juiz certo, né? Qual é a vara que vai ao recurso ordinário e tudo mais, eu não vou colocar ao juízo. Então, são as petições iniciais. Nas contestações, eu também já tenho qual vara é. Então, eu continuo com excelentíssimo. Ao juízo do trabalho, são para as ações, né? Propostas. O inquérito é uma delas. Então, é ao juízo e não excelentíssimo senhor doutor juiz, tá? Cuidado. Todas as ações que forem propostas têm que ser ao juízo. Aí qualifica-se a empresa, né? Inclusive o endereço eletrônico, que é importante, CNPJ, aí endereço do escritório com advogado, né? Advogado, a procuração e tal. E qualifica a peça, fundamenta-se a peça, isso é muito importante. Esse é o fundamento do inquérito, principalmente o 853 a 855 da CLT, que fundamenta a ação de inquérito, tá? Também coloca-se o 494, pois ele fala que os estáveis só podem ser demitidos por inquérito. E combina-se com 319 no CPC, pode-se até colocar aqui o 319 e o 841, parágrafo 1º, né? 840. 840, parágrafo 1º,
a CLT. Então, todos esses dispositivos, tá? Depois, o nome do empregado, qualificação completa, seu endereço eletrônico, dos fatos. Então, é uma petição diferente da reclamação trabalhista, que eu lhes ensinei, né, um macete de ir colocando o nome dos fatos, né, e por títulos, horas extras, das horas extras, da jornada, né, das horas extras, da equiparação. Aqui não, aqui segue uma petição cível comum. Primeiro você coloca os fatos, então, requerido, empregado da requerente, foi eleito para o cargo de direção da categoria profissional em data tal. Todavia, em outra data, durante greve deflagrada na empregadora, o requerido agrediu fisicamente seu superior hierárquico e ainda depredou parte das dependências físicas da empresa. Diante da situação, o requerido foi suspenso do trabalho de forma disciplinar. Contou os fatos num parágrafo só. Se essa peça cair para vocês, gente, é um brinde. Um brinde, assim, como foi a ação de consignação, né? Eu sempre brinco com as meninas, com a Sil, né? E a Gleice. A Gleice tirou 10. E acho que a Sil também tirou, não me recordo. Mas assim, porque foi um brinde aquela peça. A Sil resolveu em 37 linhas. É algo assim inédito. Ela mesma falou que não acreditava de ter caído uma peça tão fácil. E o inquérito é extremamente fácil também, tá? Então vejam, dos fundamentos ou do direito, tá? Conforme relatado, o requerido, empregado estável, nos termos do artigo 8º, inciso 8º, 543, parágrafo 3º, cometeu falta grave. Além de depredar a empresa, agrediu fisicamente seu superior. Aí colocar lá o 482, as linhas B e K. Nos termos do 494, objetivando a resolução, cuidado com essa palavrinha, hein? Essa palavra é capciosa no exame de ordem. É resolução e não resilição. Resolução, todas as vezes que se imputar falta grave a outra parte, seja na rescisão indireta ou na falta do empregado do 482, a gente vai pedir resolução e não resilição. Resilição é quando não há ato faltoso da parte contrária, tá? Aí a gente vai pedir que seja seja feita a resilição contratual, ok? Aliás, a obrigatoriedade de interpretação, de interposição de inquérito, olha, ele citou aqui a súmula 197/403 do STF. Dessa forma, o requerente pretende o reconhecimento da falta grave. E aí vai para o pedido. Então, é uma peça aqui que vocês matariam em, no máximo, 50 linhas. No máximo, assim, no pau da viola. Ela é tão fácil quanto a consignação. Por todo exposto, o requerente pede, seja julgado procedente a presente ação, reconhecendo a inexistência de falta grave cometida pelo requerido, extinguir o contrato individual do trabalho, por justa causa, a contar da data da suspensão disciplinar aplicada. Né? Poderia até dizer aqui, sendo-lhe devidos apenas o saldo de salário, bem como férias vencidas. Requer a notificação do requerido para, querendo,
Compareça em audiência a ser designada pelo juízo e apresente a sua contestação. Então, lembrar que a contestação trabalhista é apresentada na audiência, né? Até a data da audiência. Segundo 844, requer ainda a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal do requerido, a oitiva de testemunhas, poderia até colocar aqui, em número de 6, bem assim a produção da prova documental. Dá-se a causa, tem que pôr o valor, né? Dá-se o valor, né? O R cifrão. Temos que aqui local barra data ou cidade barra data, advogado e OAB. Perceberam como é bem simples essa peça? Bem tranquila. Então, esse é um procedimento especial muito utilizado na JT, tá? Muito utilizado. E quando vocês forem, se Deus quiser, em breve, advogados, né? Mas tem muita gente que eu sei que não vai advogar, só quer tirar a OAB. Tem outros, eu sei da turma de vocês, que nem isso querem, né? Eu respeito a todos, né? Eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, dizendo que a advocacia me foi muito útil, foi meu primeiro ganha-pão. Então, assim, quem está procurando algo para se manter, né, para poder que possa, né, gente, fazer isso aos poucos. Eu sei que muitos têm comércio, têm outro trabalho, e aí começam a advogar devagarzinho, entende? A Gleice Meire, eu falei com ela esses dias e fiquei muito feliz, vocês não imaginam quanto. A gente tem trocado figurinhas, sabe? Eu mando peças para ela, modelo. Ela me pergunta, esses dias ela me perguntou como é que ela deveria proceder no inventário. E ela é professora na rede municipal, a manhã inteira, entendeu? É professora de criança pequena, imaginem vocês. E ela tá pegando, tá? Tá pegando umas causinhas. Ela falou, ai, professora, eu preciso, não há vedação no meu estatuto, e, e ela tá fazendo, tá? Então, assim, é assim que se começa, né? De repente, um meio período, ou vocês começam a pegar os clientes e passam para o colega e fazem parceria com ele, para poder cuidar do seu negócio de dia, e aos poucos vai depois deixando, né? Não sei se eu já contei para vocês, eu tenho um aluno que demorou 8 OABs para passar. Ele foi bem persistente, a letra dele era bem difícil de entender, era sempre a segunda etapa que ele ficava. Era uma letra de difícil compreensão, e ele foi bem persistente. Hoje ele, acho que eu já comentei isso com vocês, ele é dono de uma esquina em Marialva, uma casa assim gigantesca. Ele conseguiu ampliar o escritório para todas as áreas, então ele tem gente trabalhando para ele, e está vivendo disso, está feliz da vida, já tem sítio, tem propriedades, enfim. Eu sempre falo para vocês que é algo para vocês trabalharem, mas nem sempre todos vão poder exercê-lo. Eu tenho acompanhado as meninas, né, que eu saiba, a Gleice está exercendo. Por exemplo, a Sil foi muito bem também na OAB, tirou a OAB, mas ela não está exercendo. Ela tem um comércio, né, e não conseguiu ainda, eu acho, se desvencilhar ali do cuidado com o próprio negócio, né? E quem mais que está exercendo? O Anderson está exercendo, a esposa dele, a namorada, né? A namorada dele, eu sei que está exercendo. Então, assim, fico bem feliz quando eu encontro com vocês, né? E vocês começam a trocar figurinha comigo, perguntar algo, ou mesmo me contar as novidades apenas, né? Dizer o que
tem sido feito, eu fico super feliz. Então, a Gleice tem pego ações de família, pegou uma previdenciária esses dias, ela falou, ai, professora, um benefício foi negado. O que eu faço? Aí eu falei para ela, opa, tutela antecipada aí, para restabelecer esse benefício, te mando o modelinho. Mandei, ela falou, prof, do céu, obrigada. Eu já ia entrar com um novo pedido no INSS mesmo. Falei, não, entra em juízo, daí você pede os atrasados. Muito embora previdenciário, vocês vão ver que administrativamente eles também pagam os atrasados, tá? Só que assim, é uma opção do advogado, né? Ou tenta, já dá para entrar com a ação quando teve um benefício negado, né? A única questão de previdenciário que tem que tomar bastante cuidado é que tem um entendimento agora do STF que se você traz provas novas para o judiciário que você não juntou lá no curso do processo junto ao INSS, o juiz pode extinguir o feito sem resolução de mérito, tá? Por você não ter juntado essas provas no âmbito administrativo, tá? Então, esses dias eu fui surpreendida por isso, né? Porque meu cliente pediu a aposentadoria e foi negado. E a gente queria averbar um tempo que ele teve de rural lá atrás. E esses papéis a gente não tinha juntado todos no âmbito administrativo. Então, os juízes federais, eles pedem para juntar cópia do processo administrativo. E aí eu tive uma sentença no seguinte sentido, que como eu não tinha juntado todas as provas no processo administrativo, e extinguiu-se o feito sem julgar o mérito. Então, vocês imaginam o trabalho, né? É um idoso, demoramos um ano para ter essa sentença, um ano e meio, e agora a gente vai ter que começar tudo de novo, porque depois que vem essa sentença, ela é consentânea com a decisão do STF. É um recurso repetitivo, não me recordo tal número, mas foi recente. E você daí tem que pegar todos os documentos e começar do zero lá no meu INSS. Começar tudo novamente. Então, assim, é complicado. Quando vai pedir algo no meu INSS, tem que juntar tudo, todos os atestados. Não pode deixar prova de fora, tá? Queridos, é isso. Deixa eu fazer a chamada. Alguém tem dúvida, quer perguntar? Quiserem perguntar algo, não sei se vocês têm acompanhado, eu estou postando a chamada logo na sequência. Faço isso em apreço a todos que estão aqui, tá? Para prestigiá-los, para agradecer, né? Porque para nós professores está bem difícil. A gente tem alunos que a gente vê pela chamada que realmente sumiram, sabe? Já é difícil para a gente estar aqui só por áudio praticamente, né? A grande maioria prefere não abrir o vídeo e a gente respeita. Mas a gente tem alunos bem sumidos e que eram alunos bons presenciais. Eu acho que foi aquele impacto, aquele choque, né? Não se adaptou a esse tipo de ensino. Mas é o ensino do futuro, gente. É o ensino que vocês têm que pensar que veio para ficar. Eu vou participar do doutorado na UEL, vai ser tudo online, entendeu? Eu já estou assim, estou pensando como é que vai ser essa entrevista online. Não vai, então, assim, as pós-graduações estão sendo tudo telepresencial. Você vai assistindo as aulas final de semana e tal, e DCC aqui em Londrina é telepresencial.
A UEL está tocando o mestrado telepresencial e a gente, então, não tem como remar contra a maré, sabe? É melhor a gente se conformar e ver de que modo eu posso fazer, então, né, da melhor forma para se adaptar a isso, porque é algo que veio para ficar, sabe? Alexander, tá aí? Alisson? Não, né? A gente tem até alunos, só terminando meu raciocínio, a gente tem alunos falando que não querem voltar para o presencial. O André, sabe, do sexto? O Andrezinho é excelente aluno, né? O André Gustavo. Ele ama o telepresencial, ele fala que tem muito mais qualidade agora, que tem material melhor. Olha só para vocês verem. É questão de adaptação, é porque ele mexe com informática, tá? Ele mexe com essa área de tecnologia, então ele gosta muito. André Henrique, Bernardo, Bruna tá aí. O Carlos tá aí, Nogueira. Oi, presente. Tá jóia, Carlos. Bem antes também. Ok. O outro Carlos também? Então, os dois. Bem. Beleza, obrigada. Daiane, Djalma. Djalma não tá aí hoje. Eliane e Elivelton. Elivelton presente, professor. Débora presente, professora. Aí, a Débora, verdade, Débora. É que eu tô com a minha chamada antiga, até vou colocar seu nome aqui. O Alexander está presente, ele colocou no chat, tá? Tá, obrigada. O Emerson tá aí. Emerson, obrigada. Presente. Obrigada pela força. Você e a Débora também, sempre prestigiando minhas aulas, são sempre os mesmos. Imagina, isso é nossa obrigação. Luciano, Wilker, todo mundo, tá? Eu agradeço de estarem aqui. O Erielton está? Presente. Também. Fabiana. Não está hoje. Geisiane. Presente, professora. G, obrigada também, viu, pela força. Gabriela, não, né? Giancarlo. Presente, professora. Guilherme e Gustavo. Presente. Graziele está aí hoje? Gustavo presente, né, professora? Sim, já coloquei, Gustavo. A Érica e Heloíse. A Heloíse está. Heloísa está aqui, presente. Uhum. Érica não está. Jonathan. João Carlos. Está aí. João Carlos. Já coloquei. João Vitor. Presente, professor. Júlia. Júlio César. Presente. Carolina e Caroline. Não. Letícia. Luana e Lucas. Não. Luciano tá aí. Mariana Vidal. Não, só Esquiavo, né? Matheus. Mônica, Patrícia. O Paulo tá aí. Raquel tá aí hoje? Não. Juan, Sheila. O Luiz já coloquei, tá, Luiz, para você. Silvia e Thaís. Não. Thales e Wilker. Presente. Beleza, já coloquei. Queridos, bom fim de semana. Que seja um final de semana produtivo, feriado.
Descansem também, né? Sei que vocês estão na correria aí com os TCs, mas lembra do equilíbrio e moderação em todas as coisas, tá? Não quero ninguém de vocês doente, estressado. Tem gente, como eu falei para vocês, já tivemos alunos com síndrome, eu tive uma orientanda com síndrome do pânico, não nessa turma que passou, na outra. E é muito triste, sabe? Ver a angústia, né, dela. Eu acompanhei tudo certinho, ela teve que ir no psiquiatra. Então, assim, cuidem bastante do emocional, porque não vale a pena, né? Você dar todo, assim, todo o estresse, energia. A gente elimina aquele hormônio cortisol, né? Que é muito prejudicial à saúde como um todo. Então, se vocês puderem curtir a família ainda, mesmo com as correrias de vocês, ir passear, certo? Andar, fazer a sua caminhada, tá? Isso é bem importante para cuidar do emocional e correr tudo bem e vocês formarem tranquilos, né? Sem estresse. Tá bom? Beijos a todos. Vou encerrar aqui. Chá de camomila, é verdade. Chá de camomila, uma cervejinha, né? Tem gente que gosta de um vinhozinho. Tudo de bom, tá?